Presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Presença registrada. Por não haver número regimental para darmos... Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. Feita a chamada, há número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária, no dia 12 de 8 de 2014, às 10 horas. Expediente, projeto de lei 003/2014, requerente, senhor prefeito municipal, ementa dispõe sobre regulamentar a dispensação de medicamento pelo município de Armação dos Búzios em razão de ordem judicial ou decisão administrativa e das outras providências. Moção número 004/2014, requerente, vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa dispõe sobre conceder moção de congratulação à Praus Associação de Pais e Alunos Especiais, a PAI, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Indicação de número 055/2014, requerente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa dispõe sobre solicitado somente do senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, a prevenção de anemia falciforme. Da ordem do dia, parecer da comissão de redação final ao projeto de lei do senhor prefeito, dispõe de ficar autorizado o executivo a fornecimento de café da manhã ao trabalhador no âmbito do município de Armação dos Búzios. Feita a leitura do expediente da ordem do dia, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos dos gabinetes do vereador Messias Carvalho da Silva e Uriel da Costa Pereira. Memorando 61/2013, assuntos, ausência e sessão. Senhor presidente, vem pelo presente informar Vossa Excelência aos nobres pares que estarei ausente da sessão plenária do dia 12 de agosto por motivo de saúde. Sendo que tem, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Messias Carvalho da Silva. Memorando 23/2014, justificativo de ausência de sessão ordinária. Em primeiro informar que o vereador Uriel da Costa Pereira não estará presente na sessão do dia 12 de agosto de 2014 por compromissos agendados, onde estará tratando de assunto pertinente ao município. Sem mais para o momento, certo eu poder contar com Vossa Excelência com a aprovação desse sentido, desde já agradeço. Atenciosamente, Uriel da Costa Pereira. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 31 de 2014. O eminente vereador, primeiro secretário, eleito em janeiro de 2013, vereador Lohan da Silveira, por favor, tomar seu verdadeiro lugar. Um abraço. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Registrar, por gentileza, então, minha presença. Presença registrada do vereador Lohan Gomes da Silveira. Ofício Gabinete do Prefeito 290 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa, a mensagem número 26 de 2014, respectivo projeto de lei, que regulamenta a dispensação de medicamentos pelo município de Armação dos Búzios, em razão de ordem judicial ou decisão administrativa.
Dessa forma, solicito a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Vale-me na oportunidade para renovar Vossa Excelência minha demonstração de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Mensagem, 26 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, ao dirigir-me a esta Casa, tenho como objetivo solicitar a análise de Vossa Excelência e demais pares ao projeto de lei. Cumpre-me informar que o presente projeto de lei tem a finalidade de regulamentar a dispensação de medicamentos pelo município de Armação dos Búzios, seja em razão de ordem judicial ou decisão administrativa. O principal objetivo do projeto é fornecer qualquer medicamento estranho à listagem do Ministério da Saúde sob o título de farmácia básica, não fornecido pelo Estado do Rio de Janeiro nem pela União, sendo analisado pelo município por meio de procedimento administrativo próprio, sem a necessidade da judicialização para obter o fármaco indispensável à vida do cidadão buziano. Dessa forma, objetivando respeitar o direito à saúde do cidadão buziano, bem como atender aos necessitados, é de suma importância a regulamentação da dispensação de medicamentos de razão judicial ou decisão administrativa. Por fim, solicito que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Certo de que esta Casa entenderá a importância da efetivação desta lei, aproveito o ensejo para renovar nossos protestos de estima e de consideração. Atenciosamente, André Granado. Projeto de lei. Capítulo 1, das disposições iniciais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta os processos e os procedimentos administrativos de dispensação de medicamentos pelo município de Armação dos Búzios. Artigo 2º. Esta lei será aplicada a qualquer forma de dispensação de medicamentos pelo município, seja em razão de ordem judicial ou decisão administrativa, conforme os limites desta lei. Artigo 3º. Para que seja fornecido qualquer tipo de medicamento dentro dos limites desta lei, necessário que seja iniciado um procedimento administrativo com a requisição do secretário de Saúde nos órgãos municipais competentes. Artigo 4º. Para os fins desta lei, entende-se por, inciso 1º, SUS, Sistema Único de Saúde, cujas 3 esferas do Poder Executivo possuem a responsabilidade solidária quanto à saúde. 2. Responsabilidade solidária, responsabilidade igual dos 3 entes federativos quanto à saúde. 3. Divisão de atribuições. Atos administrativos que dividem de forma pactuada entre as esferas do governo as responsabilidades que incumbem a cada federativo com uma finalidade de organização e eficiência. 4. Farmácia básica. Medicamentos constantes da listagem do Ministério da Saúde sob o título farmácia básica ou na REMUME. 5. Medicamentos. Quaisquer fármacos ou instrumentos necessários para tratamento e recuperação da saúde. 6. Medicamento de alta complexidade. Todo medicamento que não conste na RENAME ou na REMUME. 7. REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Especiais. 8. RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 9. Processo Especial de Medicamentos. Processo de análise de dispensação de medicamentos estranhos à farmácia básica. 10. Medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS. Os medicamentos com certificado da Anvisa. Artigo 5º. Ao município de Armação dos Búzios cabe a responsabilidade solidária quanto ao Estado e à União na entrega de medicamentos constantes na RENAME. Artigo 6º. A REMUME poderá incluir itens que não constam na RENAME, caso a Comissão de Farmacoterapia julgue necessário pelo perfil do epidemiológico municipal. Artigo 7º. Os medicamentos da RENAME que não constam na REMUME são de responsabilidade solidária do município, Estado e União. Artigo 8º. Os medicamentos excepcionais são de responsabilidade solidária da União e do Estado. Artigo 9º. A Comissão de Farmácia e Terapêutica deverá ser composta por pelo menos um farmacêutico e um médico
e regulamentado por decreto. Capítulo 2 da responsabilidade do município. Artigo 10. Ao município de Armação dos Búzios compete o fornecimento de qualquer medicamento constante do rol do Ministério da Saúde, sob o título de farmácia básica e constante da REMUME, a todo cidadão residente em sua circunscrição. Artigo 11. Qualquer medicamento estranho à listagem do Ministério da Saúde, sob o título de farmácia básica, não fornecido pelo Estado do Rio de Janeiro nem pela União, poderá ser analisado pelo município por meio de procedimento próprio, conforme esta lei. Artigo 12. O fornecimento de medicamentos estranhos à competência administrativa do município, conforme artigo anterior, será analisado por equipe municipal de profissionais da área da saúde, desde que requerido, conforme procedimento próprio especificado nesta lei. Artigo 13. Nenhum medicamento não certificado pela Anvisa é fornecido pelo SUS. Artigo 14. Em qualquer caso de requerimento de fornecimento de medicamentos indeferidos pelo município de Armação dos Búzios, o documento a ser entregue ao requerente deve conter descrição minuciosa dos motivos do indeferimento em letra legível e com a finalidade de garantir informação real ao interessado. Capítulo 3º. Do procedimento administrativo para a utilização da farmácia básica. Artigo 15. Todo cidadão residente em Armação dos Búzios poderá ser beneficiado com os medicamentos constantes da listagem do Ministério da Saúde sob o título farmácia básica, desde que apresentada receita médica, documento de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS ou equivalente, como comprovante de visita do agente comunitário de saúde e ou o cartão do ESF do paciente, nos postos de atendimento da Secretaria de Saúde e demais locais indicados pelo município. Artigo 16. Na hipótese de apresentação de receita e requerimento de medicamento da farmácia básica em falta em Armação dos Búzios, este providenciará a aquisição para entregar o medicamento ao requerente no prazo máximo de 7 dias ou outro prazo mediante comprovada e documentada justificativa. Capítulo 4º. Do procedimento administrativo para a dispensação de medicamentos não padronizados na farmácia básica. Artigo 17. O município de Armação dos Búzios manterá um médico responsável pela análise administrativa de pedidos de medicamentos estranhos à farmácia básica, desde que respeitado o estipulado no artigo 13 desta lei. Artigo 18. O requerimento de medicamentos estranhos à farmácia básica deve ser protocolado na Secretaria de Saúde, cuja numeração e processamento dar-se-ão conforme regras internas sob o título Processo Especial de Medicamentos. Artigo 19. O médico responsável pela análise deverá ser nomeado por portaria do excelentíssimo prefeito para acumular a função de que trata o artigo 12 desta lei, devendo ser do quadro efetivo do município de Armação dos Búzios e prestar compromisso formal. O médico nomeado terá as seguintes funções. Inciso 1º. Analisar pedidos internos de medicamentos não padronizados na farmácia básica do município, a REMAME e a REMUME. RENAME e a REMUME. 2. Analisar pedidos internos de medicamentos estranhos à farmácia básica do município de Armação dos Búzios, a RENAME e a REMUME. 3. Analisar pedidos de medicamentos sem certificados da Anvisa. 4. Analisar pedidos judiciais de medicamentos como médico assistente do município. 5. Elaborar laudos técnicos de pedidos internos de medicamentos estranhos à farmácia básica do município. 6. Elaborar laudos técnicos relacionados à judicialização na saúde, solicitados pela Procuradoria Jurídica para o auxílio na contestação dos processos. 7. Solicitar auxílio de outros especialistas médicos do quadro funcional do município para exame pericial e elaboração de laudo técnico, quando necessário. 8. Manter atualizado e divulgar aos interessados, quando necessário, o banco de evidências científicas de referência para a elaboração de laudos técnicos. 9. Comunicar por escrito as decisões de solicitação de medicamentos ao médico assistente do paciente solicitante. 10.
comunicar-se com o perito assistente oficial do paciente com antecedência mínima de 48 horas antes da realização da diligência e ou entrega de laudo. 11. Levar ao conhecimento dos profissionais médicos do município a análise e elaboração de laudos médicos a respeito dos pedidos de medicamentos, tanto via administrativa quanto via judicial. 12. Fazer parte da Comissão de Farmácia e Terapêutica do município, auxiliando na elaboração do REMUME. 13. Elaborar e interpretar periodicamente levantamentos epidemiológicos a respeito da dispensação de medicamentos judiciais direcionados ao secretário de Saúde e à Procuradoria do município e publicar os dados quanto ao interesse do município. 14. Acompanhar perícias médicas designadas por juiz de direito. 15. Acompanhar audiências quando solicitado pela Procuradoria Jurídica. 16. Realizar perícias médicas quando necessário. 17. Atualizar-se constantemente sobre os temas pertinentes à função. 18. Auxiliar a Procuradoria Jurídica no que tange à legislação do SUS relacionada à dispensação de medicamentos. 19. Auxiliar a Procuradoria Jurídica nas atualizações da lei pertinente à dispensação de medicamentos. Artigo 20. Em caso de justificada necessidade, o médico nomeado para a função de análise do processo especial de medicamentos poderá requisitar ao secretário de saúde do município o auxílio de médico dos quadros do município e especialista no diagnóstico apresentado para a elaboração do relatório médico. Artigo 21. O processo especial de medicamentos consiste na análise de requisitos legais para a dispensação e na pertinência quanto aos protocolos médicos da indicação do referido medicamento para a finalidade apresentada. Artigo 22. Será analisada ainda a proporção entre a renda familiar e o valor do medicamento por assistente social do quadro da Secretaria de Saúde, que deverá apresentar relatório objetivo quanto às condições de aquisição de medicamentos sem prejuízo ao sustento da família. Artigo 23. O médico nomeado para análise dos processos especiais de medicamentos deverá acompanhar como assistente todas as perícias judiciais realizadas em razão da entrega de medicamentos do município e entregar relatório mensal para a devida alimentação do sistema de dados. Capítulo 5. Dos requisitos para o requerimento de abertura de processo de análise pelo município para a dispensação de medicamentos estranhos à farmácia básica. Artigo 24. Além dos demais requisitos previstos nesta lei, para que seja analisado o pedido de processo especial de medicamentos, necessária a juntada de explicação pelo médico que prescreveu o referido medicamento com os seguintes dados. 1. O estado do paciente. 2. O diagnóstico, especificando a doença apresentada a sua gravidade. 3. A finalidade que se almeja. 4. O prognóstico com seu uso. 5. O tempo estimado de tratamento. 6. A evolução do tratamento. 7. Nome do princípio ativo do medicamento. 8. Medicamentos similares que podem ser usados para o fim desejado. 9. Especificação da certificação pela Anvisa, medicamentos receitados. E 10. CID da doença. Artigo 25. Pedido de dispensação de medicamentos estranhos à farmácia básica deve ser acompanhado de receituário de médico especialista pertinente à doença que a medicação visa tratar. Artigo 26. Em caso de receituário médico fornecido por profissional particular, o paciente deverá passar pelo sistema de saúde do município, devendo ser acompanhado pelo médico nomeado nos moldes do artigo 18 desta lei. Artigo 27. Deve ser juntado ao requerimento de análise do processo especial de medicamentos, sob pena de indeferimento do requerente. 1. Cópia do documento de identidade oficial e com foto. 2. Cópia do CPF. 3. Comprovante da residência do requerido beneficiário. 4. Comprovante de renda familiar. 5. Documento emitido por órgão competente com o valor da medicação requerida, inclusive quando houver na espécie genérico ou similar. 6. Cartão do SUS ou equivalente. Capítulo 6 do Processo Administrativo Interno. Artigo 28.
Recebido o mandado judicial de citação e intimação da tutela antecipada pela Procuradoria-Geral do município, ou pedido administrativo pelo secretário municipal de saúde no prazo de 24 horas, deve ser encaminhado via memorando interno para o servidor responsável para a autuação do procedimento, que deverá ser numerado e passará a constar do sistema de dados e controle. Artigo 29. Em sendo o caso, será solicitada a entrega imediata dos medicamentos requeridos, com cópia integral dos autos, ao médico nomeado para análise dos pedidos administrativos. Artigo 30. O servidor da Secretaria de Saúde responsável receberá um memorando solicitando o fornecimento de medicamentos pleiteados, devendo, no prazo máximo de 48 horas, efetivar as seguintes providências. Inciso 1º. Verificar a disponibilidade do medicamento, produto solicitado na farmácia básica. 2. Nas ações onde sejam parte o município de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, e não se tratando de medicamentos previstos na lista de farmácia básica do município, deverá entrar em contato com o órgão estadual competente com a finalidade de repassar o encargo da entrega e ou dividir a entrega do medicamento. Após, deverá ser encaminhada a correspondência interna para que seja realizada a compra exclusiva do medicamento que não estejam à disposição da farmácia básica, quando o caso for. 3. Fazer o desembolso e os trâmites administrativos necessários para a aquisição do medicamento, quando for o caso, e realizar a abertura de processo administrativo já com todas as assinaturas. Artigo 31. A correspondência interna emitida pela Secretaria de Saúde, juntamente com as cópias necessárias e o pedido de desembolso para que seja providenciado no prazo máximo de 24 horas a compra do medicamento. Artigo 32. O procedimento seguirá as regras legais de licitação e análise do secretário responsável pela pasta. Artigo 33. A Secretaria de Saúde deverá providenciar os processos licitatórios nos meses subsequentes à primeira entrega de medicamentos, a fim de evitar pedido de dispensa por ineficiência do procedimento interno. Artigo 34. Recebidos os medicamentos da Secretaria de Saúde, será iniciada a fase de entrega de medicamentos aos pacientes. Inciso 1º. A entrega dos medicamentos será feita por pessoa responsável mediante o termo de responsabilidade assinado para formalizar o ato. 2. O atendimento aos pacientes e a entrega dos medicamentos realizar-se-á conforme regulamentação por decreto. 3. O atendimento do setor da dispensa de medicamentos judiciais deve manter horário diferenciado a ser estabelecido por decreto e dependente do horário geral dos demais órgãos municipais, diante da natureza do serviço e eficiência dos resultados. 4. Embora o atendimento para a dispensa dos medicamentos fique estipulado e restrito a um período diário, o cidadão não pode deixar de ser atendido, devendo a análise da situação ser realizada pela Secretaria da Pasta sob as premissas do bom senso, da razoabilidade e do atendimento eficiente ao ser humano. 5. O paciente deverá apresentar nova receita médica a cada 3 meses e, no caso de prescrições vitalícias, a cada 6 meses. 6. O paciente deverá assinar um recibo de entrega com a especificação dos medicamentos recebidos, quantidade, nome do paciente, número do processo judicial e data de recebimento e demais requisitos desta lei. Artigo 35. Os recibos da entrega de medicamentos serão arquivados em local próprio da Secretaria de Saúde, de forma a servirem de comprovação do cumprimento da ordem judicial ou da decisão administrativa, quando for o caso. Artigo 36. Passados 30 dias do recebimento da decisão judicial, se o paciente não procurou a Secretaria de Saúde para retirar os medicamentos, será encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde memorando interno à Procuradoria-Geral para que informe na respectiva ação judicial a falta de interesse. Artigo 37. Passado 30 dias sem que o interessado procure a Secretaria Municipal de Saúde, será suspenso qualquer processo de compra de medicamento. Artigo 38.
para que possa ser restabelecido o fornecimento suspenso por falta de interesse, apenas com nova determinação judicial ou processo especial de medicamento ser requerido ao secretário de Saúde. Artigo 39. No caso de ações judiciais que figurem como réus o município de Armação dos Búzios, o Estado do Rio de Janeiro e ou a União, deverá ser estabelecido forma de controle de entrega pelos 3 entes federativos para evitar prejuízo ao erário ou descontrole da entrega, além do prescrito ao paciente. Capítulo 7º do controle dos medicamentos dispensados pelo município de Armação dos Búzios. Procedimento administrativo especial ou ordem judicial. Artigo 40. Todo medicamento deve ser dispensado ao paciente indicado no receituário mediante apresentação do documento oficial e com foto. Artigo 41. Em caso de impossibilidade de comparecimento do beneficiado, o medicamento só será entregue à pessoa estranha quando o portador de documentos pessoais e procuração com reconhecimento de firma ou outorgando poderes específicos de receber os medicamentos entregues pelo município. Artigo 42. O município apenas dispensará medicamentos na dose exata do tratamento indicado, não podendo ser superior a 90 dias. Artigo 43. Em caso de tratamento descontinuado ou que ultrapasse 90 dias, será obrigatória a apresentação de novo receituário com a nova prescrição pelo médico do requerente, respeitadas todas as exigências legais. Artigo 44. A não retirada do medicamento fornecido em razão de determinação judicial deve ser comunicada pelo secretário de Saúde em até 24 horas à Procuradoria-Geral do município. Artigo 45. A Secretaria de Saúde deve manter arquivo atualizado de todos os pacientes que recebem medicamentos em razão do processo administrativo e ou judicial, bem como os da farmácia básica de uso continuado, sob pena de responsabilização de seus agentes. Artigo 46. O arquivo a que se refere o artigo anterior deve permitir a identificação, inciso 1º, do paciente, 2º, do medicamento, 3º, do tempo estimado do tratamento, 4, do tempo de uso do medicamento, 5, das datas de entrega do medicamento pelo órgão da saúde, 6, das pessoas que retiram o medicamento no órgão da saúde, 7, o valor unitário da medicação, 8, o custo mensal da medicação, 9, empresas vencedoras de pregões municipais, 10, notificações das empresas fornecedoras de medicamentos, 11, relatórios de contabilidade responsável quanto ao pagamento às empresas fornecedoras de medicamentos. Parágrafo único. O servidor da Secretaria Municipal de Saúde, que for responsável pela dispensação de medicamentos por ordem judicial, deverá manter arquivo com os recibos de entrega para fins de comprovação em juízo, quando este for requerido. Capítulo 8º. Artigo 47. O acompanhamento dos pacientes residentes no município de Armação dos Búzios que utilizam medicamentos em razão do processo administrativo e ou judicial é obrigatório e deve ser realizado em períodos não superiores a 30 dias pela Secretaria de Saúde. Artigo 48. Os agentes comunitários de saúde devem realizar o acompanhamento do que trata o artigo anterior e entregar relatórios ao médico nomeado para análise do processo especial de medicamentos. Artigo 49. Caso o agente comunitário de saúde identifique qualquer situação extraordinária referente ao paciente, deve comunicar imediatamente ao médico nomeado para análise do processo especial de medicamentos. Artigo 50. A dispensação de medicamentos para atendimento às ações judiciais contra o município de Armação dos Búzios seguirá as mesmas normas hora empregada na dispensação para os medicamentos da farmácia básica. Artigo 51. A dispensa de licitação para aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais seguirá os seguintes procedimentos administrativos internos. A linha A. Após receber documentos internos da Procuradoria-Geral solicitando a entrega de medicação, a Secretaria de Saúde deverá verificar a disponibilidade para entrega imediata. B. Caso seja constatada a falta do estoque, deverá ser pesquisado se a medicação requerida consta em alguma ata de registro de preço vigente. C. Em caso afirmativo, a Secretaria de Saúde faz o pedido de compra nos moldes da farmácia básica.
D. Em caso negativo, a Secretaria de Saúde fará pedido de dispensa de licitação ao setor de licitações com indicação dos autos, nome do autor, nome da medicação e especificações, quantidade necessária para o atendimento imediato e desembolso orçamentário. Enquanto o setor de licitações providencia a compra emergencial, a Secretaria de Saúde deverá tomar as providências para a aquisição dos medicamentos ora dispensável por meio de licitação. Artigo 52. Os preços dos medicamentos para atendimento às ações judiciais, tanto por meio da dispensa de licitação quanto por processo licitatório, deverá estar em conformidade com o CAP, Coeficiente de Adequação de Preços, instituído pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Artigo 53. No caso de pactuação formal com os demais entes federativos que compartilham com a competência referente ao Sistema Único de Saúde, este deverá ocorrer por meio de contrato administrativo. Artigo 54. Para que possa haver a pactuação do ressarcimento entre os entes federativos quanto à dispensação de medicamentos atribuídos especificamente a cada ente federativo, necessária a abertura de conta específica para tal finalidade. Artigo 55. Nos casos em que o interessado deixar de retirar os medicamentos por qualquer motivo, num prazo de até 30 dias para esperar a validade do produto, poderá ser realizada permuta com outro ente federativo de medicamentos utilizados pela farmácia do município de Armação dos Búzios ou necessários para atender processo administrativo ou judicial, desde que registrado e autorizado pela Secretaria da Pasta. Artigo 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições contrárias. Feita a leitura do projeto de lei número 10, de número 31, de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar. Para encaminhar o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, confesso, senhor presidente, senhores vereadores, nossa assistência e os internautas, um bom dia. Eu confesso que temos que analisar minuciosamente este projeto do prefeito que regulamenta a dispensação de medicamentos pelo município de Armação dos Búzios. Uma das coisas que eu me questiono é quanto que o governo está gastando com remédio. Quanto que o governo está gastando com remédio para estar tão preocupado e dar tanta justificativa para a população para dizer não a um pedido do judiciário de medicamento. Essa lei aqui, ela é só para dificultar o não quando o juiz bate o martelo de uma pessoa que não tem condições, de um pobre que não tem condições e que não é assistido pelo poder público. Aí o prefeito vai pegar a lei e vai dizer, não, mas a Câmara aprovou uma lei que diz que eu não posso fazer isso não. É só para isso. Eu queria saber também quanto que o município gasta com evento. Porque evento, tinha que fazer uma lei dessa para evento, vereador Lohan. Tinha que fazer uma lei dessa para evento. Perguntar qual é o evento, qual é o benefício do evento, o que ele vai trazer de bom, quantas vidas esse evento vai somar, vai salvar. Fazer um negócio desse. Porque para a população que já não está assistida com nada, você chega ali para pegar um remédio de pressão, não tem? Não tem um remédio de pressão. Aí quando a população... o único caminho que o povo tem tido nessa cidade em relação à saúde é o judiciário. O povo não tem mais onde correr, corre para político, corre para conhecido, vai à secretaria, tenta falar com o prefeito, não consegue. Aí o povo vai no judiciário para ver se salva. Aí agora o prefeito manda uma lei que tem que analisar, tem que montar um processo, mandar uma assistente social na casa do sujeito. A assistente social chega lá, ele já morreu há 3 meses. Nós temos casos muito menos simples que esse, muito mais simples que esse, esperando assistente social até hoje que não chega. Não tem carro para levar fiscalização para ver a cidade. Estão agora racionando a gasolina. Mas evento vai ter.
Evento vai ter. Estrutura para evento vai ter. Dinheiro para isso não pode faltar. Então, senhor presidente, vamos analisar, senhores vereadores, vamos analisar esse projeto com muita calma, porque eu penso que se o judiciário está salvando a vida de alguém, deixa o judiciário salvar. Se o governo não tem vergonha na cara e deixa o povo morrer, deixa o judiciário chegar lá e dizer, você é obrigado a salvar essa vida, você é obrigado a fazer esse exame, você é obrigado a comprar esse remédio. Em 20 anos de cidade, o judiciário sempre se meteu, foi lá, disse que tinha que comprar, que fazer, o município fez, por que agora não está podendo mais? Está gastando tanto com o quê? Deve ser com evento, deve ser não, é com evento. O dinheiro do remédio está indo para o bolso de alguém. Então, senhor presidente, é lamentável um projeto com 56 artigos, isso é quase uma constituição, para liberar remédio, 56 artigos. Então, senhores, é a farra, é uma bagunça, mas vamos ver o que vai dar. Essa é a minha posição, vamos ver o que vai dar. Muito obrigado, senhor presidente. Continue o encaminhamento do projeto de lei. Para discutir. Para encaminhar o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Registrar aqui a presença do nosso ex-secretário de Planejamento e agora repórter do jornal Primeira Hora. Com certeza vai ter coisa nova aí na próxima edição aí. Quero destacar aqui, agradecer a vossa presença. É uma matéria que a gente recebeu ontem, é um projeto. O vereador Felipe pontua aqui algumas dificuldades na área da saúde, e é verdade. Eu sempre disse, ao longo desses 5 anos que eu aqui estou, que a saúde ela é complexa. A saúde ela é a cada momento, a cada dia, as dificuldades. E nós temos que cobrar também, vereador. Não é só o judiciário, não. Eu acho que cabe a responsabilidade, inclusive, de uma comissão de saúde desta casa, aprovada com meu voto, né, a responsabilidade. A gente fala tanto das comissões permanentes desta casa, a gente fala tanto da intervenção. Primeiro que eu entendo que decisão judicial não se discute, se cumpre. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu primeiro entendimento. E eu, puxando nessa linha de raciocínio, eu acho que a comissão de saúde desta casa, através do Conselho de Saúde, tem que apontar, tem que discutir, tem que participar, né, porque nós temos aqui 10 ou mais comissões. Né? A gente tem aí, a gente às vezes chama algumas discussões, leva algumas pancadas, mas faz parte porque a gente tem provocado as comissões para que efetivamente participem dos problemas. Né? O judiciário que faça parte dele, sim, não vou questionar, como eu disse, cumpre decisão judicial. Agora, cabe também aos vereadores, através da Comissão de Saúde, apontar o que Vossa Excelência fala no uso desse microfone nessa manhã, pertinentemente. Né? É óbvio, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o hospital, que lá estive no sábado e domingo, no uso da tribuna, mas que, senhor presidente, que a Comissão de Saúde, instituída nessa casa, tenha esse papel primordial também, inclusive na análise do projeto, né? Porque irá para a CCJ e, consequentemente, para a Comissão de Mérito, e aí cabe a decisão a Vossa Excelência. Mas eu queria só destacar isso, concordando, sim, com as dificuldades que nós temos na saúde. Ontem, na Rasa, eu estive conversando com uma mãe de uma criança de 18 anos, especial, que está precisando de um apoio, que está precisando de amparo, de auxílio, e eu vou cobrar, sim, do governo, eu vou dizer que está errado, sim, e que precisa humanizar esse atendimento na área da saúde. Então, são essas as minhas palavras, mas não esquecendo, não tirando a responsabilidade também desta casa, para que a gente possa discutir, para que a gente possa apontar os erros, mas que também, juntamente, possamos apresentar as soluções. Só para título de informação, eu conversando com o vereador Geomires Gomes, que foi a matéria da criação, da alteração na lei orgânica, criando a Comissão de Saúde, e eu sugeri o mesmo, para que o mesmo pudesse se candidatar a presidente dessa mesma comissão. E pedi ao vereador Geomires que, obviamente, pudesse
buscar os membros dessa comissão para que nós possamos estar colocando em votação na próxima sessão, né? Então, o vereador Gelmires, ele já acordou, ele interessou em ficar na presidência e possivelmente já na próxima sessão estaremos fazendo a eleição do novo presidente da Comissão de Saúde e também dos seus membros. Questão de ordem, presidente. Concedida, vereador. Seguindo nessa linha aí, senhor presidente, nós precisamos também nomear o presidente da Comissão de Cultura. É uma resolução de minha autoria que precisa também da eleição dos membros para a composição. Aproveitando já para esse anseio, para que nós possamos aí tentar, para que possamos colocar na próxima sessão para estarmos votando também. Então, e ver os vereadores, obviamente, que queiram participar e concorrer a essa eleição para a presidência, para ser presidente dessa comissão, para que a gente possa trazer na próxima sessão. Continue encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, bom dia. E falar de SUS é algo que realmente nos remete a uma reflexão de como está o SUS no nosso país, né? De como a gestão federal, do governo federal atual, tem dada importância com relação ao SUS. Então, a gente percebe a total falência do SUS, porque não é só medicamentos que a gente vê aí os estados e os municípios e que ficam sem os medicamentos, o tormento que é porque é a população, é direto no município, os munícipes sentem essa dificuldade. E aí você fala não só SUS, não falando só de medicamento, mas você entra numa esfera de maior complexidade, que é justamente com relação às cirurgias. Quantas pessoas estão hoje na fila de um HTO, de um INTO, para cirurgia ortopédica? E qual o tempo de consulta ou de uma cirurgia para essas pessoas? Então, eu ouço dizer que as pessoas estão esperando de 5 a 6 anos para fazer uma cirurgia. Cirurgia de coluna, cirurgia de joelho. As pessoas hoje, para conseguirem, vereador Henrique Gomes, uma sessão de radioterapia para aquelas pessoas que têm câncer e que aí vão se tratar no Hospital Federal de Ipanema e que vão para o Hospital de Campos, isso está demorando, em média, de 3 a 4 meses. Mas eu já ouço pessoas que estão esperando há 1 ano uma regulamentação do SUS para fazer um tipo de tratamento que a gente sabe que, se não acontecer, a pessoa vai morrer. Quando sair a regulamentação para fazer uma rádio, a pessoa talvez já está tão debilitada que o médico vai abrir e vai dizer assim, não tem mais o que fazer, não tem mais condição para isso. Então, é lamentável que a gestão do governo federal hoje tem feito, ou melhor, nada é feito com relação à ampliação do Sistema Único de Saúde. E aí eu ouvia no domingo, no Fantástico, eu ouvia a agenda dos presidenciáveis. E eu, como tucana que sou, estava observando a agenda do presidenciável Aécio Neves. E ele falava algo que me chamou muito a atenção, porque é algo que eu acabei de vivenciar. Qual seja, uma mãe que teve 2 bebês prematuros gêmeos, e uma dessas crianças ainda está internada porque precisa de uma cirurgia grave, uma cirurgia muito séria, que é de intestino, e o outro acabou de ter alta. Mas se o tempo que a licença maternidade dessa mãe, a licença dela acaba já, e o outro bebê? E aí o Aécio Neves disse o seguinte, olha, eu acabei de sair do hospital, porque o neném dele recebeu alta nesse domingo, Dia dos Pais, o neném que estava internado numa UTI há 75 dias, e eu ouço que as mães perdem o emprego. Então, o primeiro projeto de lei, um dos projetos de lei que ele vai ter como iniciativa, é que a licença maternidade comece a valer a partir do momento que as mães de prematuros tenham a alta dos seus bebês da UTI. Aí sim. Então, eu achei isso muito interessante, porque é algo que eu vivencio com uma mãe do Capão. E ela está no dilema, Joyce, vou perder meu emprego, porque o meu outro bebê está em Macaé. O outro bebê ainda está na UTI. Então, vereadores, isso é importante para mim, me chama muita atenção, porque eu sou mãe,
e tem um monte de mãe solteira aí, porque se depender de pensão alimentícia, o pai está esperando ser preso. Aí, quando é preso, quando está com o mandado em mãos para ir para a delegacia, aí ele faz um furdunço, procura vereador, não é assim? Estou para ser preso. E aí, eu acho que essas mães precisam desse benefício, dessa assistência. E falar de medicamento, eu concordo dessa dificuldade, porque não está só aqui, está no SUS, mas que é um projeto, que é realmente um programa, melhor dizendo, que é federal. E aí, vereadores, o vereador Felipe Lopes foi muito bem nas suas colocações, o vereador Lohan também, e eu queria também trazer para um outro lado, já que os dois vereadores fizeram essa abordagem, tanto da falta de medicamento, ou talvez, né, vereador Felipe Lopes, dessa dificuldade que pode ser criada aí do cidadão ter, de fato, o seu medicamento, seja com mandado judicial, e o vereador aborda, o vereador Lohan, a importância da Comissão de Saúde participar nesse trâmite, mas também dizer da importância do projeto com relação a um trâmite administrativo. Porque precisa também acontecer uma proteção para os servidores que lidam com isso aqui. Porque às vezes chega o mandado judicial, mas não tem o trâmite. E se houver a necessidade da compra do medicamento e não tem aquele dinheiro no momento? Quem é que vai comprar aquele medicamento? Será que é o servidor? Será que é o secretário que vai tirar o dinheiro do bolso e vai comprar a fralda, vai comprar o leite, ou vai comprar o medicamento de pressão? E aí, se ele tirou, ou se foi um outro servidor se tirou, como é que é o trâmite depois para a reposição dessa verba? Então, talvez isso, dentro desse olhar, também precise, né, ter essa conotação, essa preocupação do trâmite administrativo com relação a isso. E também dizer que, às vezes, a gente sabe, não só nessa administração, mas administrações passadas, talvez a dificuldade que é, porque existe uma relação de medicamentos que estão pelo SUS, regulamentados. E talvez o médico que está no ambulatório, ele acabe passando uma outra medicação que não está dentro do regulamento. Então, isso também acaba dificultando um pouco o atendimento do paciente. Então, acho que são esses olhares, e aí eu uso a minha fala para contribuir nessa discussão, que vai ser muito pertinente e importante dentro da comissão. Obrigada, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, um pouco gripado. A gripe, vamos dar um nome dessa gripe aí, que pegou todo mundo aí. Felipe Lopes, pode falar um nome? Não, não quer não, né? A gripe está geral. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência presente, bom dia. Eu também me preocupo com um pouco dessa burocracia em função do atendimento à sociedade, principalmente aqueles que necessitam. Hoje há um índice muito grande de diabético no nosso município, não só no nosso município, em vários municípios. E aqui, eu, por exemplo, sou diabético, né? Eu tomo um medicamento, graças a Deus eu tenho condições de comprar meu remédio, porque tem gente que não tem condições de tomar a metade do remédio que eu tomo, que é quase R$500 por mês. Imagina uma pessoa, um aposentado que ganha R$600 e poucos reais, ou R$500 e poucos reais, não vai ter condições nunca, né, de ter o seu medicamento na sua casa. Pelo contrário, eu gostaria de estar aqui aprovando um projeto de medicamento em casa para a população. A população, ao invés de ir para a fila buscar o medicamento dele, que ele recebesse na sua casa. Né? Não sei, tem uma cidade aí que recebe remédio em casa. Quer dizer, uma forma de dar um tratamento digno a um cidadão que já está ali quase no final da sua vida. Né? Então, vamos analisar, até porque o projeto, o prefeito tem um direito de mandar o projeto, tem quem aprova ou não aprova, os vereadores. E concordo, vereador Felipe, vá para as comissões, vamos discutir, entendeu? E ver qual é o melhor caminho para tudo isso. Agora, não devemos burocratizar o direito do cidadão. Não se pode, porque aí é complicado. E registrar a presença do vereador Gugu Dinaí, que não apresentou ainda, mas faço presente. Muito obrigado. Essa é a minha observação com relação a isso. Então, vamos fazer para o julgamento. Vamos analisar. Está nas nossas mãos. Cabe a nós agora olhar item por item e se aprova ou não aprova. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a comissão
para a Comissão de Constituição e Justiça para que possamos emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da moção de número 4 de 2014, promovente o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve, atendendo todo o mais que determina interesse público, requer da outra mesa, em conformidade com o artigo 99 do regimento interno desta Casa, a concessão de moção de congratulações e aplausos à Associação de Pais e Alunos Especiais, a PAI. Justificativa: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Búzios é uma associação civil, filantrópica de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, sediada Avenida Greta Blanc, do Rio, sem número, loteamento Bahia Formosa, Armação dos Búzios. A entidade foi fundada em 16 de dezembro de 96, através da Associação de Mulheres de Búzios, iniciando uma grande e gratificante batalha em busca dos direitos e reconhecimento das potencialidades dos 6 primeiros portadores de necessidades especiais matriculados. Durante 4 anos, a sede da APAI era uma casa alugada pela Prefeitura de Búzios, localizada na Avenida Greta Blanc do Rio, número 13. Já em 2004, a Prefeitura de Búzios entregou à APAI Búzios a nova sede que havia sido construída e mobiliada, localizada no atual endereço, permitindo assim o atendimento de mais de 90 assistidos. Atualmente, a APAI Búzios oferece aos seus 125 assistidos café da manhã, almoço e lanche diariamente. Na área da saúde, a APAI Búzios oferece atendimento fisioterapêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, hidroterapia. Na área de educação, são oferecidas oficinas pedagógicas, oficina de dança, música, aulas de educação física, incluindo futebol, natação e outras modalidades de esporte, estimulação precoce e laboratório de informática. Esse trabalho especializado da APAI Búzios tem trazido resultantes auspiciosos. Podemos citar 2 exemplos. Primeiro, em junho de 2014, pela primeira vez, um assistido foi aprovado no vestibular de Direito da Faculdade Veiga de Almeida. Seu nome é José Luiz Correia. Segundo, 3 assistidos estão selecionados para a Copa do Mundo de Natação dos Estados Unidos. Os selecionados foram Douglas, David e Cleiton Martinet. Terceiro, um assistido foi selecionado para a Copa Especial Olympics, na Malásia. Seu nome é Lucas do Espírito Santo. Todos esses atletas receberam aulas de inglês básico na própria APAI antes de suas viagens. Por isso, é plausível a iniciativa, onde admiração e respeito é justo quando observamos que um homem como este luta pelos seus objetivos que se preocupam com suas limitações. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores a aprovação. Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura da moção de número 04, senhor presidente. Em discussão a moção. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, apenas para fazer alguns registros, parabenizar o vereador Felipe Lopes pela iniciativa. Afinal de contas, a APAI ela tinha que ser homenageada diariamente, né? É um trabalho muito especial, um trabalho muito importante, o qual não só vereadores, enfim, acho que a população aplaude de pé. Nós sabemos que a APAI, por conta da burocracia, né, esse ano teve alguns problemas, esta casa participou na aprovação, inclusive através de emenda orçamentária. É importante se destacar isso para esse ano para a APAI. Mas o que eu queria destacar aqui, até aproveitando aqui o relato do vereador justificativa, vereador Gugu Dinaí, porque eu sei que é uma bandeira de Vossa Excelência, e ontem eu tive uma reunião com o secretário de Esporte tratando do Bolsa Atleta, né? Afinal de contas, esse auxílio já está demorando, já passou da hora. Mas o Marcos lá, conversamos e está tentando agilizar. Mas que nós possamos, né, em virtude do que a gente vê, do que a gente acompanha, relatado agora pelo vereador Felipe Lopes, que a gente possa, vereador, Vossa Excelência pode pautar isso,
estar inserindo esses desportistas aqui no Auxílio Bolsa Atleta, numa modificação da lei, que assina Vossa Excelência, né? E parabenizar, então, a APAI, a equipe que tem feito um trabalho excepcional. E, vereador, nós ouvimos lá, da última vez que lá tivemos, uma reivindicação, quando Vossa Excelência fala aqui do fonoaudiólogo, hidroterapia, a equitoterapia, com os cavalos, né? Com os cavalos, fica mais simples e mais rápido. É uma reivindicação que a gente pode estar... Equitoterapia, salvo o melhor juízo. Mas é uma reivindicação que a gente pode estar abordando e trazendo aí, porque, segundo lá o que a gente ouviu, os resultados são impressionantes, né? Auxiliam bastante. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 55 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação 55 de 2014, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando, através da Secretaria de Saúde, a realização da campanha de prevenção à anemia falciforme. Justificativa. Uma das principais preocupações dos profissionais da saúde é em relação à pouca atenção dada à doença, diagnosticável através do teste do pezinho, e muitas das vezes o resultado não é buscado, o que compromete o tratamento. Os principais sintomas são anemia crônica, icterícia, inchaços dolorosos na região dos punhos e tornozelos, através de crises... além das crises dolorosas em ossos, músculos e articulações. Apesar de crônica, a doença falciforme pode ser controlada através de dieta, desenvolvimento de hábitos sadios, disciplina, acompanhamento familiar e realização periódica de exames. Em toda a região dos lagos, entre 40 e 80 crianças faz o tratamento no Hemo-Rio. Faz-se essencial o trabalho de orientação, conscientização e tratamento ambulatorial, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças e adultos portadores da doença falciforme. Pelo apresentado, rogo aos nobres vereadores pela aprovação da matéria. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, é uma indicação simples e a gente fica preocupado porque essas campanhas são muito, enfim, importantes, porque é aí que o povo acorda. Poxa, está acontecendo lá a campanha de hepatite, está acontecendo lá a campanha da hipertensão. Então, é importante você mostrar para o povo, e aí pode envolver policlínica, pode envolver os PSFs, e o povo, aderindo a essa campanha, realmente buscar, né, o diagnóstico. Então, é uma doença que afeta principalmente a população negra, né? E eu venho falando disso já ao longo aí desses anos, e até no governo passado eu solicitei a implantação de um ambulatório de anemia falciforme, porque uma vez ou outra a gente acaba ouvindo pessoas que, por não entender e por desconhecer a doença, acabam indo para Hemo-Rio, acabam chegando a problemas mais graves por falta do tratamento. E aí a gente vê pouca importância do executivo dada a esse assunto. Então, na verdade, uma indicação solicitando realmente ao executivo que preste mais atenção nesse problema, nessa doença, e realize essas campanhas que são tão necessárias, né, para essa população que é acometida da anemia falciforme. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por constar livre no registro para uso da tribuna em tema livre, convoco o senhor vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer o uso da tribuna em tema livre. Tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Perdão, 20 minutos por Vossa Excelência, ofício chegado a essa casa, Vossa Excelência ser líder
do PDT desta Casa Legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, os nossos internautas, um bom dia. Nesta manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão financeira do município, mas também envolvendo aí algumas ações políticas. Passando ali pela BEM-TV, nós estamos vendo alguma construção ali. O professor Luiz está aqui. E eu tenho recebido alguns comunicados de que a empresa que está fazendo a obra ali está pegando os morões, o material de um prédio que está sendo demolido, e está reaproveitando para fazer barracão, para fazer isso, para fazer aquilo, sendo que na licitação já tem a construção de barracão, de tapume, de não sei o que mais. Estão reaproveitando tudo. E aí a gente olha para este evento, senhor presidente. Vou até solicitar aqui ao presidente da Comissão de Obras, que eu acho que é o nosso colega Jefferson, que averigue isso, para ver o que está acontecendo, porque estão pagando já por uma coisa que eles estão reaproveitando. Quando eu disse aqui dos 30% da propina, teve colega que quis me matar. Mas é verdade, já tem obra aí que não deu um ano, está ruindo. No lugar de pedra, põe areia lavada, no lugar de pó de pedra, põe areia lavada. Está tudo afundando. Eu acho que quando o prefeito chegar para a campanha, ele vai ter que estar fazendo obra de novo, das que ele já fez. Não vai ter o que mostrar. Infelizmente, porque isso é gasto de dinheiro público dobrado. E aí, uma outra coisa que me chama a atenção são esses gastos com desapropriação. A BEM-TV, por exemplo, desapropriada, o prefeito está fazendo obra, está na justiça, ele vai pagar isso? Não, ele não. A administração dele, porque quem paga é o povo, quem paga somos nós. Mas eu tenho para mim, eu estou começando a desconfiar, que muita gente já sabe. Eu soube que ele desapropriou também um terreno na frente da Policlínica, está desapropriando agora um aqui no Bosque. Se ele fizer isso, ele ofereceu 500 mil na BEM-TV, né? E, segundo as informações, a BEM-TV está avaliada em 15 milhões, daí para cima, né? Ele não vai pagar isso, professor Luiz. Não vai pagar. Mas um dia alguém vai ter que pagar. E aí o irresponsável já vai estar longe. O município quebra. Ele está querendo cortar gasto com remédio. Imagine que a justiça bate o martelo e diga, não, o valor da Fundação BEM-TV são 20 milhões. É tão irresponsável as ações do governo André Granado e está fazendo como se isso fosse uma farra. Como se isso fosse uma farra. Então, senhores vereadores, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque quando o vereador Lohan diz que nós temos que cobrar a comissão, a gente cobra. Cobrar a comissão de saúde por causa desse projeto aqui de remédio, a gente cobra. Nós vamos cobrar. Mas não é a cobrança em si. Não é a cobrança. Nós tivemos aí a CPI, que tivemos um embate interno. Então, inclusive, disse que assinaria a das licitações quando acabasse a do BO. Já acabou. Já acabou. Mas aí, senhores vereadores, assistência presente, a gente tem que ponderar, porque o que o governo está fazendo, o que o prefeito está fazendo, não é um mal presente, não. Não é um mal só de agora, não.
ele vai plantar uma semente aí, vereador Henrique, que a gente pode ter problema muito sério para os próximos anos. Ele vai sair, vai ter problema, o pessoal vai esquecer ele, mas o problema que ele criou vai ficar na cidade. Então, essa Câmara também, eu chamo a atenção para este colegiado, para as lideranças políticas. A gente já cansou de falar isso, mas vamos falar de novo. Vamos falar de novo. A gente cansa, descansa e volta à mesma posição. Cobrar um posicionamento dessas lideranças políticas, porque o que o governo está fazendo com a cidade, que era o 6º destino, agora é o 12º, é uma covardia. O que faz com o povo é uma covardia. Pense que aqui todos somos políticos e que teremos problemas se continuar assim para os próximos 20 anos. Vai ser a marca do PSC em Búzios, 20 anos de problema. Infelizmente. Então, senhor presidente, quando a gente fala das obras superfaturadas, dos 30% de propina, a gente chega a essas informações, que inclusive o prefeito mandou um requerimento pedindo o meu mandato. Eu gostaria, depois, de ter notícias sobre este requerimento, que está na casa, dizendo que eu estou acusando sem prova. Não estou acusando, não, eu estou denunciando. O secretário de Meio Ambiente esteve aqui e falou, olha, os senhores têm a imunidade de falar. Eu falei para ele, diz isso para o prefeito, porque ele não sabe. E olha que eu nem ataco o prefeito só na linha política, porque eu acho que a linha política do prefeito é absurda. Não existe. Mandar um projeto agora para dificultar remédio para a gente que precisa. Quando o judiciário bate a favor do pobre, da pessoa carente, de quem está entre a vida e a morte, querendo usar esse colegiado. Eu acho que essa lei, a vereadora Joyce foi muito feliz. Ela disse, olha, o funcionário que está lá precisa de ter um respaldo. Ela foi muito feliz em falar isso. E eu penso que a gente pode aprovar essa lei com um artigo só. Fica autorizado compra de medicamento pedido pelo judiciário. Alguma coisa assim mais rebuscada. Fica autorizada a compra de medicamento pedido pelo judiciário. Pronto. Está autorizado, meu amigo. Agora, dizer isso, aquilo outro, mandar assistente social, dizer que é a renda familiar, pelo amor de Deus. Você vai abrir um processo ali que é para a prefeitura arrecadar recurso. É 2 anos, Henrique. Até para ganhar dinheiro, eles estão dificultando a abertura de um processo, imagine para dar remédio. Então, senhores vereadores, não dá. Não dá. Eu penso que a função da Câmara, nesse caso, da cobrança, ainda não acabou. A CPI foi fechada, a CPI do BO foi fechada, o vereador Gilmiro está aqui, o vereador Henrique Gomes está lá, mas a CPI opina pela cassação do prefeito, que deve vir para esse plenário. Então, essa questão da cobrança tem que vir para cá. E aí o colegiado decide o que vai acontecer. Mas, senhores, fica aqui a nossa posição, fica aqui a nossa preocupação com os próximos anos, com os próximos passos, com o que vai acontecer, e eu penso que nós, a cada dia, temos mais responsabilidade com a população. O governo não pode reclamar de falta de parceria da Câmara. Nós votamos aqui contra o governo 2 matérias ou 3. 2 matérias. Só. Em 1 ano e 8 meses, a reclamação do prefeito é pela incompetência, pela falta de equilíbrio que este governo tem. Então, é lamentável o que nós estamos acompanhando com o decorrer do tempo do governo do PSC. E nós temos que nos posicionar para que esta herança maldita não se torne
não se torne maior por mais tempo do que o povo buziano possa suportar. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes a fazer uso da tribuna em tema livre. Passa. Por não constar mais de nenhum orador escrito para uso da tribuna em tema livre, passaremos agora para as matérias da ordem do dia e solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de lei de número 15 de 2014, de autoria do prefeito. Projeto de lei número 15, 2014, Comissão de Finanças. Não, desculpa. Legal. Redação final. Comissão de Redação Final de apreciação do projeto de lei 15 de 2014, de autoria do senhor prefeito, tendo analisado a matéria, opinamos pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei número 15 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar ao Executivo Municipal o fornecimento do café da manhã do trabalhador, no nome do município de Armação dos Búzios e das outras providências. No que concerne a redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnico redacionais, conforme lei complementar 95/98, e por não ter nada a opor, opino pela aprovação do texto ora apresentado. É um relator. Sala das Comissões, Uriel da Costa Pereira. Parecer da comissão. Antes exposto, opinamos. Portanto, pela aprovação do projeto de lei número 15 de 2014, de autoria ao prefeito, submetendo ao soberano plenário. Apreciação. Feita a leitura, senhor presidente. Vereador, presidente da comissão, Uriel da Costa Pereira, membro, Lohana Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura. Em discussão o parecer. Coloco em votação o projeto de lei. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 15 de 2014. Está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Não havendo mais nada tratado, o expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. Dá o livro de presença dos vereadores, por favor. Não, hoje está menos empolgado.